todos, para todas. É uma honra também estar aqui para poder compartilhar com vocês, tanto sobre as nossas emoções, aquilo que nos é natural, quanto aquilo que também nos é espiritual. Amém? Cidade do Mateus, lá na profissão agora. Mas enquanto isso, vou me apresentando para vocês. Eu sou Luciana Prado, sou psicóloga. Eu atuo tanto na área clínica, já há 8 anos, quanto também na área organizacional. Então, eu trabalho com empresas também. Sou filha da Luísa, do José, mãe da Cecília, que é a mocinha que está ali deitada, daqui a pouco ela deve chorar aqui no colo. Sou cristã também, sou da Igreja Videira, Igreja de Servas. E é um prazer, como eu disse, estar aqui para falar com vocês a respeito desse assunto. Porque eu creio que em todas as coisas Deus tem um propósito. E é sobre identidade e propósito que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Porque eu creio que o fato de eu estar aqui é porque o Senhor tem um propósito. Eu creio firmemente, fielmente nas promessas do Senhor para mim enquanto profissional, enquanto psicóloga, porque eu creio que foi Ele que me chamou. Então, enquanto eu falo sobre isso, eu vou compartilhando também com vocês um pouquinho daquilo que eu digo a respeito de mim. O tema é um tema bastante interessante, né? Todo mundo sempre quer um remédio, uma solução para como enfrentar as nossas crises, porque todos nós passamos por essas crises. Eu vou direcionar a minha apresentação mais para as mulheres, mas é uma honra ter os homens aqui também, porque você vai ouvir o valor de uma mulher. E você vai olhar de uma maneira diferente, de repente, para sua esposa, para sua filha. Amém? Amém. Deus vai trabalhar isso no seu coração. Então pode passar aí, por favor. Pode passar essa também. Bom, como eu disse para vocês, eu vou trazer um misto, né? E eu quero trazer para vocês o quanto nós temos uma mentalidade, muitas vezes, de que a mulher é inferior, de que a mulher não dá conta, de que a mulher não é sábia, de que a mulher só fala, de que a mulher só age pela emoção, de que a mulher só mete os pés pelas mãos. E eu quero trazer para vocês de onde começa, né, esse pensamento. E por que a gente tem vivido uma sociedade tão caótica, onde as mulheres agora são extremamente feministas, querem ser melhores do que os homens, e é uma disputa de ego, né? A mulher tem que ser melhor do que o homem. Ela tem que dar conta de papéis que não é dela, que não pertence a ela, que pertence ao homem. E de onde isso vem? Olha só, a história da mulher, né, ao longo dos anos. Nas grandes civilizações, tanto gregas quanto romanas, nós tínhamos um preconceito de que a mulher ela já era considerada inferior ao homem. Grandes filósofos diziam que em todos os aspectos o homem é melhor do que a mulher. Agostinho, pai da igreja, afirmou: apenas os homens possuem a imagem completa de Deus. Martinho Lutero disse: tire todos os afazeres de casa de uma mulher e ela não será útil para mais nada. Então, desde lá de trás, existe um pensamento muito distorcido a respeito da nossa identidade. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos do que a gente vê aí no mundo aí fora. Pode passar para mim. Olha lá. Imagine um CEO. O que é um CEO? Um dono de uma empresa, um grande diretor. Quando você imagina essa pessoa, ele é um homem ou uma mulher? Um homem. Imagine alguém feminista, daquelas bem radicais. É um homem ou uma mulher? Imagine alguém chorando no escritório do trabalho. Imagine alguém em uma reunião de negócios. Imagine alguém saindo cedo para buscar os seus filhos. Imagine um assistente. Agora a direção para lá? Só a direção para cá? Ótimo. Então olha só como a gente vive em uma sociedade distorcida, onde parece que a mulher ela não pode ser uma mulher de negócios, ela tem que ser uma mulher que cuida somente da sua casa, ou ela não pode ser uma mulher que cuida da sua casa, ela tem que ser uma mulher de negócios. E não é essa confusão de mente que o Senhor tem para você. O Senhor ele tem um propósito claro na sua vida. E eu creio que hoje você vai sair daqui com revelação desse propósito. Porque saber do propósito é
existem muitos ataques à nossa identidade e ao nosso propósito. O que é identidade? É como nós organizamos a nossa percepção e conceito em torno de nós mesmos. Quem eu sou? Como eu me vejo? Como eu me percebo? O que as pessoas falam de mim, né? Dizem ao meu respeito. Propósito. O que é que nós buscamos alcançar e para o que você foi designado? Então é o que você é e para que você foi designado. Tá bom? Tá. Oi. Já. Aleluia. Acho que passou. Já pensarinha. Então olha só. Vocês trouxeram aqui algumas mulheres, né, que foram importantes na Bíblia. E eu posso dizer para vocês que essas mulheres foram mulheres que mudaram eras. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Então nós temos ali Ana, Esther e Abigail. E eu vou falar sobre as características de cada uma delas para vocês. Mas como a gente está falando de propósito, Ana era uma pessoa de muito propósito. Ana, eu fico imaginando o sofrimento dela, né? Porque eu tenho filho agora, mas eu já perdi, meu primeiro bebê eu perdi. E a dor de perder um filho, ou de querer ter um filho e não ter, deve ser muito grande. E Ana, ela se jogava aos pés do Senhor no momento que ela pedia Samuel. Ana, ela não se importava com o julgamento. Então as pessoas olhavam para ela e diziam: essa mulher está bêbada, essa mulher deve estar endemoniada, essa mulher está descontrolada. Enquanto ela estava lá chorando nos pés do Senhor, falando: Senhor, dai-me um filho. Então ela não se importava com o julgamento. Queridas, quantas vezes nós deixamos de fazer até aquilo que o Senhor tem para nós, pelo medo do julgamento, pelo medo do que, o que as pessoas vão achar de mim, o que as pessoas vão dizer, e se for muita loucura da minha cabeça. Por isso, quanto mais alinhada você tiver com a sua identidade, com o seu propósito, mais coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Ana, ela era amável e ela se comunicava bem. Ela deixava claro aquilo que ela queria. Então, além de não se importar, quando as pessoas pensavam em julgá-la, ela dizia: olha, é pelo meu filho. E ela nunca fechou o coração para essas pessoas que julgavam ela. Muito pelo contrário. Ela tinha um coração perdoador e amável. Ana abastecia a sua vida espiritual. Ela estava o tempo todo aos pés do Senhor, buscando alcançar a bênção que ela queria para a vida dela. Ana entendeu o seu chamado. O chamado de Ana era gerar. Quando você entende o seu chamado, querida e querido, o Senhor irá te capacitar para todas as batalhas que você tiver que enfrentar. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco disso. Eu, desde os 12 anos de idade, eu tive muitas crises de ansiedade, eu tinha ataques de pânico. E eu não entendia por que aquilo acontecia comigo. Um dia eu estava no trabalho e o Senhor enviou um homem, ele nunca tinha me visto, ele nunca tinha ido ao meu trabalho, ele apareceu lá. E ele falou assim: eu quero falar com a Luciana. E ele foi. Aí ele sentou de frente à minha mesa e falou para mim assim: eu estou aqui hoje para te dizer que um profeta tem que viver. Você se perguntou várias vezes o motivo pelo qual você sentia as suas emoções tão distorcidas. E o Senhor está aqui hoje para te falar que Ele vai te usar nessa área. Naquele momento eu tive certeza que era Deus realmente que tinha escolhido para mim eu estar à frente de um consultório, eu estar à frente da psicologia. E nessa época eu estava na faculdade ainda. E aí, durante o percurso, irmãs, não foi fácil. Minha mãe acompanhou minha jornada, eu levantava 5 horas da manhã, eu pegava 4 ônibus para chegar no trabalho, eu saía do trabalho, ia para a faculdade, chegava em casa à noite, eu não tinha ninguém para me ajudar com a minha casa, mas eu estava lá, firme no meu propósito. As pessoas diziam para mim: larga esse curso, esse treino é coisa de doido, você vai mexer com gente doida. Você vai ficar doido também. Eu já ouvi assim também: esse negócio é um capeta.
E eu estava lá, firme e forte no meu propósito, porque eu sei quem tinha me prometido. E você também tem que saber aonde está seu chamado, aonde está seu propósito e quem foi que te prometeu. Porque o nosso Deus, ele não mente, ele não se engana. Então, Ana, além de reconhecer o seu chamado, entender, praticá-lo, ela também reconhecia as suas emoções. Ela dava lugar para chorar, não dava? Para clamar, para falar, hoje eu não estou bem não. Eu imagino que quem convivia ali, né, em torno dela, muitas vezes falava, Ana, nossa, mas por que você está assim? Ela falava, porque não chegou ainda, eu estou sofrendo. Ana reconhecia o sofrimento que estava no coração dela. Quando a gente fala de propósito, eu vou passar um vídeo para vocês. Será que sai o som aí, Matheus? Vou deixar vocês assistirem. O som ainda não chegou aqui não. Esse vídeo, ele é em inglês, mas é importante vocês acompanharem o áudio e irem lendo a legenda para vocês entenderem a respeito do que eu estou falando. Ele fala sobre propósito e, particularmente, ele mexe muito comigo, porque ele fala sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. No próprio vídeo, né? Mas então vamos fazer o seguinte, vocês vão ler a legenda, amém? Então volta lá para mim no começo dele, por favor. O Anderson tinha chamado para ser evangelista, mas ele foi contador. O Johnny já era contador e ele foi chamado para isso.
A irmã Smith foi chamada para ser mãe. E ela não sabia disso. Porque ela achou que só ser mãe não era um papel, um chamado, né? Você não será julgado de acordo com o que você fez na vida. Será julgado de acordo com o que você fez em relação ao seu chamado. Então aí, nós temos 3 casos. O primeiro foi chamado para ser evangelista. Mas por algum motivo ele não obedeceu ao chamado. Ele foi um contador. O outro era um contador que foi chamado para ser contador e edificar a igreja através do conhecimento dele. Mas o que ele fez? Se restringiu apenas a ser contador na sua vida profissional. A outra foi chamada para gerar e cuidar dos seus filhos. Mas ela não sentia que esse era um propósito tão grande. Mas era exatamente isso que Deus tinha para ela. Porque era através da vida dos filhos dela que o Senhor ia salvar outras almas. Por isso nós precisamos de ter revelação do nosso propósito, do nosso chamado, da nossa identidade. Pode passar. Esqueci que eu estou passando. Vamos lá. Rainha Esther. Esther, eu fiquei pensando, né, a respeito dela. Ela tinha tudo para ter ficado lá na zona do vitimismo. Ela foi criada como filha adotiva, não decai, foi enviada posteriormente. Então ela tinha tudo para falar: não, meus pais não me quiseram. Quem sou eu? Ela tinha tudo para se sentir rejeitada, abandonada. Mas ela saiu da zona de conforto dela. Ela saiu da zona de conforto até ser uma rainha e desfrutar disso. Porque ela poderia ter dito: eu ir lá interceder por vocês? Olha quem eu sou. Eu não vou lá enfrentar jamais o rei. A Vasti fez isso, né? Ela, além de sair da zona de conforto dela, de descer do lugar dela de rainha para interceder, ela foi uma mulher usada na área de negócios. Ela negociou com o rei, nunca ninguém tinha feito isso. E ela foi lá ser pioneira para romper com aquilo, porque Deus queria usar ela. E ela obedeceu. Ela não olhou também para o julgamento do seu povo. Ela poderia falar: não, esse povo já está perdido, eu vou lá interceder para quê? Mas ela não olhou para o julgamento, ela olhou com olhos de amor, de compaixão, de pertencimento. Porque ela sabia que aquele também era o povo dela. Ela transformou a sua dor em cura. Porque, como eu disse para vocês, ela poderia ter ficado na posição de rejeitada. Mas ela foi lá, tomou outra posição, transformou a dor dela em cura e foi resgatar também o povo dela. Esther, ela tinha um caráter íntegro. Ela foi fiel aos seus valores de submissão e de sabedoria.
Ela também não chegou lá confrontando ele. Ela foi estratégica. Ela preparou a chegada dela. Então ela foi sábia. E nós também precisamos ser. E por último, Abigail. Abigail foi uma mulher de bom senso, uma mulher prudente, uma mulher usada para resolver conflitos. Ela tinha tanta revelação da posição dela, que ela foi intermediar um conflito entre o marido, que era extremamente hostil, grosso, ignorante, e Davi. Ela falou: opa, eu preciso guardar a vida do meu marido e eu preciso guardar a vida do rei Davi, porque eu não posso permitir que ele caia. Ela foi interceder. E ela intercedeu da forma mais prudente possível. Ela foi sensível para reconhecer a si e ao outro. Porque ela não olhou só para o umbigo dela. Ela poderia ter falado: eu vou entrar no meio dessa briga? Mas é nunca, vocês são adultos, vocês se resolvam. Mas ela foi lá e falou: não. Se eu tenho revelação de quem é Davi, de quem é meu esposo, eu não posso deixar as circunstâncias como elas estão. Eu não posso me acomodar. Eu vou lá. E ela foi. Ela entendeu que naquele momento não dava para aceitar aquela situação. Além da Bíblia relatar que ela era uma mulher muito formosa. Uma mulher formosa, irmãos, é aquela mulher que se cuida. Aquela mulher que se olha no espelho, entende o seu valor em Cristo e entende também o seu valor de se cuidar. O Senhor fez você para você ser uma bela mulher. Amém? Então vamos lá. Nós falamos então sobre os nossos propósitos. Vemos o vídeo, falamos dos propósitos dessas mulheres de Deus. Então vamos dizer como que a gente vence agora os conflitos a partir disso. Lembra lá que o primeiro aspecto é a identidade? Então, quando eu falo de identidade, eu falo da nossa necessidade de relacionamento. Porque às vezes você vai pensar assim: não, mas a minha identidade diz respeito de como eu me percebo. Só que você só se percebe se o outro te perceber. Vou dar um exemplo para vocês. A Cecília, minha filha, ela tem 2 aninhos. Ela só sabe que ela é a Cecília, que um dia eu disse para ela. Um dia eu falei: olha, você é a Cecília. Você é amada. Você é uma menina linda. Você foi muito esperada. E é a partir dessa percepção que ela vai crescer. Ela vai se perceber como uma filha amada. Ela vai se perceber como alguém importante. Então o outro, irmãos, ele nos diz muito respeito de quem nós somos. Qual é a percepção que o outro tem a seu respeito? Se você não sabe, dá uma checada. Pergunta para as pessoas que são mais próximas de você como que elas te percebem. E aí o que acontece? Aí a gente pega essa direção, esse norte que o outro nos dá, e a gente toma posse de algumas coisas. E outras a gente filtra e joga fora. Porque não é tudo também que o outro diz que você é. Agora, você tem uma palavra soberana sobre a sua vida, que é a palavra de Deus. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Amém? Nós também vencemos, além da necessidade de relacionar-se com o outro, de perceber esse outro, também nos vencemos através do amor e da estima, que é esse autocuidado, essa autopercepção, esse valor com o qual você se percebe, com o qual você mostra para o outro também. Você não tem que aceitar qualquer coisa. Nosso Deus não é Deus de qualquer coisa. Nosso Deus é Deus de coisas grandes. E é isso que Ele tem para você. Então, se você em algum momento da sua vida está aceitando qualquer coisa, você vai parar hoje. Amém? Outro aspecto da identidade que nos faz vencer é a autorrealização ou realização pessoal. Ou seja, é quando eu entendo quem eu sou, eu entendo qual é o meu propósito, e então eu me sinto realizada executando esse propósito. Outra
forma de vencer nos tempos de crise é o propósito. Luciana, mas quando eu falo propósito, me vem assim um negócio na mente e eu fico imaginando que é algo muito grande e que eu não sei se eu tenho revelação ou não disso, mas o propósito é simples. O propósito, ele precisa que você reconheça e avalie quais são as suas motivações. O que você quer, o que você gosta. Tem gente que eu atendo que não sabe nem o que gosta. Chega tão perdido que fala: Luciana, não sei nem o que eu estou fazendo na minha vida. Se você não souber o que você está fazendo da sua vida, qualquer lugar, qualquer coisa serve. E aí, avalia lá no íntimo do seu coração o que queima o seu coração. É trabalhar com criança? É participar do ministério de louvor? É pregar a palavra? O que queima no seu coração hoje? Busque uma visão positiva das coisas. Eu disse para vocês, Esther fez isso. Tinha tudo para se sentir rejeitada. E foi se sentir uma grande mulher. Foi se perceber dessa forma. Sai da zona de conforto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A dor, ela é necessária. Porque nós somos transformados, na maioria das vezes, por conta da dor. Pensa numa situação que você sofreu aí. E pensa também como que você saiu dela. Você não saiu melhor? Você não aprendeu? Você não saiu mais forte? A gente só aprende quando a gente erra. Então a dor faz parte da vida. Só que você tem a opção de ficar na dor e ficar aqui lamentando, murmurando. Oh meu Deus, olha o que aconteceu comigo, minha vida não anda. Ou você tem a oportunidade de mudar a sua história e fazer alguma coisa na sua vida. Eu sei que dói, reconheça a dor, mas também levanta e anda. Amém? Além de olhar para a identidade, para o propósito, nós também precisamos olhar para as nossas emoções. Luciana, o que é emoção? Emoção é uma reação imediata a um estímulo emocional competente, ou seja, ele é capaz de mobilizar você. Está relacionado com alguma coisa que mexe, provoca sensações que são agradáveis ou não. Então é a reação que você tem. É filogeneticamente transmitido. Ou seja, não tem como você fugir. Você já nasce com emoção. Olha lá, quem já assistiu esse filme? Divertidamente. Esse filme retrata uma realidade. Nós nascemos com essas 5 emoções. Sabia? Eu, você, todos nós. Hora que você saiu, na verdade, hora que você estava lá na barriga da sua mãe, elas já estavam sendo implantadas no seu sistema. Então, você nasceu, você tem medo. Você nasceu, você sente raiva. Você nasceu, você sente alegria. Você nasceu, você sente nojinho, repulsa. Você nasceu, você sente tristeza. É inerente, está em você. Agora, qual é a chave? É a forma como você olha para isso. Porque às vezes você não está entendendo o que o seu período de tristeza quer dizer na sua vida. Sabe por quê? Se a vida fosse só alegria, nós não reconheceríamos a tristeza e nós seríamos egoístas. Porque você já percebeu que é a tristeza que conecta a gente com o outro? Deixa alguém falar para você assim: nossa, Miriam, eu estou bem não. E chorar para você. Você não vai lá e vai falar: nossa, então deixa eu estender minha mão e vai ajudar? A tristeza, ela nos conecta. Ela nos dá empatia. Então ela é necessária. A alegria também é necessária. E se a gente for só alegria, a gente é tristeza, a gente é egoísta. E se a gente for só tristeza, a gente é depressivo. Então o que eu falo é que a gente precisa aprender a reconhecer e a regular
Eu vou nem sair de casa. Vou ficar trancadinha lá na minha bolha. Agora, se eu não tiver medo também, eu vou andar 200 km por hora na rua. Você não pode ter medo para te paralisar, mas você não pode deixar de ter para ser inconsequente. Então entenda, as suas emoções fazem parte de você. E você está aqui hoje para aprender a reconhecê-las e para aprender a regulá-las. Porque não tem para onde correr. E mulher realmente é mais emocional mesmo. O homem ele é mais racional. Agora a mulher ela sente mais. A mulher, se deixar, ela é uma esponja. Suga tudo. E você não pode ser esponja. Você precisa aprender a ser filtro. Até para você ser sábia dentro da sua casa. Se em algum momento você que está aqui me ouvindo hoje correr das suas emoções, para de correr. Não tem para onde ir. Deus te fez com emoções. Amém? Amém. Luciana, você está falando de emoção, de identidade, de propósito. Como é que eu organizo isso tudo? Inteligência emocional. Quem já ouviu falar sobre isso? Quais são os 4 passos para começar a implantar a inteligência emocional na sua vida? Primeiro, conhecer as suas emoções. Essa que eu acabei de falar ali agora. Aprenda a reconhecer os seus momentos de tristeza, de alegria, os seus medos, as suas repulsas. Quando que isso te protege, quando que isso te prejudica. Eu falo que a gente entra em adoecimento emocional quando a intensidade e a frequência do que eu sinto está bagunçada. Então, se eu sinto muita tristeza a maior parte do tempo, estou precisando de ajuda. Se eu sinto muito medo a maior parte do tempo, estou precisando de ajuda. Então pensa aí com você qual é a intensidade e a frequência que você tem sentido as suas emoções. Luciana, eu entendi o que são essas emoções. Agora eu vou reconhecer. Realmente hoje eu não estou bem. Tem uma tristeza dentro de mim que eu não sei de onde vem. Tenho medo. Ou então tem uma alegria que eu gostaria muito de compartilhar com alguém. Não perca tempo. Compartilhe. Normalizá-las. É normal falar de emoções. Eu acabei de falar para vocês que todos nós nascemos com emoção. Só que sabe o que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente fala sobre as nossas emoções, parece que a gente está sendo fraco. Parece que a gente está expondo, sendo vulnerável. Parece que a gente vai ser julgado, né? Parece que alguém vai olhar para você e vai falar: o quê? Você está triste? Não, isso não é coisa de Deus, não. Está na hora de normalizar as nossas emoções. É normal sentir. Você foi preparado para isso. E regulá-las. Que aí nós vamos entrar agora na parte de regulação. Mas antes, tem um autor, ele é conhecido como o autor da inteligência emocional. E ele diz assim, inteligência emocional é a capacidade de um indivíduo de identificar os seus próprios sentimentos e os sentimentos dos outros. Eu não disse para vocês que a Abigail fez isso? Ela reconheceu o sentimento dela diante do conflito que ela tinha e ela reconheceu Davi e o esposo. Para ela poder falar assim, não, a forma mais sábia de resolver isso aqui é dessa maneira. Além de reconhecer os sentimentos dos outros, também se automotivar, gerir as nossas emoções internas e os nossos relacionamentos. Porque nem sempre, irmãos, a gente tem alguém para ficar motivando a gente, não. Eu tenho um ditado que eu falo que é assim, adulto, desculpa a palavra, levanta o bumbum da cadeira e faz. Porque quando você é criança, você tem sua mãe, seu pai, seus cuidadores que fazem por você. Mas quando você é adulto, não tem saída. É você quem tem que fazer. E outra coisa, não espera o outro ficar te motivando, não.
Reconhece a sua emoção e olha para o céu. Porque tem alguém que está o tempo todo te motivando. Tem alguém que está o tempo todo acreditando em você. Mais do que ninguém nesse mundo. E que tem aquele propósito. Aquele que trouxe no seu coração hoje. E gerir os seus relacionamentos. Mas o que acontece? Quais são os empecilhos da inteligência emocional? O primeiro está ali, ó, desconexão. O que é a desconexão? Alguém deve ter passado por isso aqui, que não é possível que foi só eu. Hoje eu acordei, não estou me sentindo bem, estou com uma tristeza, um negócio, mas eu vou fingir que nada vai acontecendo. Tem tempo para parar para olhar para isso? Não. Eu tempo para ficar aqui doente? Tanta coisa que eu tenho que fazer? Olha essa casa para arrumar. Vê se eu tenho esse direito. Aí você finge, você guardou no seu coração e segue para a vida. Mas o incômodo está lá. Mais cedo ou mais tarde ele vai bater na sua porta. Ele vai virar uma crise de ansiedade, ele vai virar uma depressão. Aí você vai ter que olhar. Porque aí seu corpo não te dá saída. Você começa a passar mal e fala, opa, está acontecendo alguma coisa errada comigo. Insegurança. Nossa, mas eu não acredito em mim, não consigo, não dá para fazer isso, não dá para falar sobre isso. Oh, meu Deus do céu, como que eu sou pequena, como que eu sou incapaz, eu não confio em ninguém. É um outro passo da inteligência emocional. Porque lembra que eu falei que o outro é importante na sua vida? Pessimismo. Ó céus, ó vida. Tá tudo ruim. Tá ruim também. Nada dá certo. Eu tentei. Parece que Deus esqueceu de mim. Parece que Deus não me ouve mais. Que as portas do céu estão fechadas. Lembra de mudar o olhar? Que a Esther fez? Vitimização, né? A vitimização bate ali no pessimismo. A vitimização é assim, ninguém me ama, ninguém cuida de mim nessa igreja, ninguém me liga, ninguém me manda uma mensagem para saber como é que eu estou, pastor. Irmãos, acabei de falar para vocês que adulto levanta o bumbum da cadeira e faz. O seu pastor não tem poder de adivinhação, graças a Deus, para saber que às vezes você está mal. Então é você que vai ter que ir atrás e falar, pastor, eu reconheci as minhas emoções e eu entendi que eu não estou bem, me ajuda. E aí você sai da vitimização. Conformismo. Tá bom aqui do jeito que tá. Deus te deu o dom de cantar. Não sei para quem que é isso aqui, mas não fala. E aí, na hora que o irmão chama você para participar do louvor, você fala, não. Vou não, tá bom aqui no banco. Tá bom eu cantando daqui. Isso é conformismo. Deus quer tirar você da sua zona de conforto. Amém? Amém. E resistência. Não, eu ir lá na frente, mas não vou nunca na minha vida. Eu fazer isso? Eu ir lá pedir perdão? Desculpa? Jamais. Para de resistir ao que você estiver resistindo. Talvez você está resistindo ao seu chamado. Lá na posição de vítima, achando que você é pequena. Mas Deus me mandou aqui hoje para dizer que você é grande. Você não foi chamada para qualquer coisa, muito menos para qualquer lugar. Deus tem um propósito específico na sua vida. Como a gente entende a autorregulação? Olha lá para mim aquela primeira imagem. Aquela menininha lá parece autorregulada. Está acontecendo um incêndio. E ela está lá assim, ó. Qual que era o comportamento esperado dela ali?
Que ela estivesse desesperada, né? Que ela estivesse buscando ajuda. Isso seria autorregulação. Mas não, ela está lá desconectada. Lembra do sabotador? Ela está lá assim, nada está acontecendo. A autorregulação é você reconhecer e você agir com sabedoria com as suas emoções diante da situação. Amém? Amém. Então a autorregulação é a cereja do bolo. E a autorregulação, o processo de conhecer sobre as nossas emoções, ele passa sobre algumas etapas de aprendizado. Eu sei que quando eu falo isso daqui parece simples, mas é difícil na prática. Então, como que funciona o nosso aprendizado? Vou dar um exemplo simples para vocês. Quem que dirige? Então, quem dirige vai entender melhor. Quando você não sabe ainda, você nem pegou aula, você só foi lá na autoescola e pagou a sua matrícula, você tem uma incompetência inconsciente, ou seja, você não sabe fazer. Você não sabe nem como é que lugar. Aí você começa a fazer aula. Aí vira uma incompetência consciente. Agora você descobriu, você tem consciência do que você não sabe. Aí você vai falar para o instrutor, não sei passar marcha. Não sei que horas que eu tenho que olhar se o carro está pronto para abastecer. Me ajuda. Aí você começa a reconhecer que você tem medo, as coisas que você não sabe. Então isso vai se tornando mais consciente. Aí vira uma competência consciente. Ou seja, eu aprendi a andar sozinha. Agora eu sei passar marcha, eu sei ligar o carro, eu sei ir embora. E depois vira uma competência inconsciente. Quem dirige aqui por acaso fica pensando, agora eu vou pisar no freio, agora eu vou pisar na embreagem e vou ligar o carro. Fica? Não. É no automático, não é? Com as nossas emoções da mesma maneira. Eu estou instigando você hoje a olhar para as suas emoções, a reconhecer. E aí, às vezes, meus pacientes até falam para mim, né? Falam assim, mas eu preciso ficar o tempo todo prestando atenção em mim? No começo, sim, porque é uma incompetência inconsciente. Depois, à medida que você vai se conhecendo, que você vai se regulando, aí vira uma competência consciente. Então, hoje, eu tenho condições de falar, olha, hoje eu não estou bem. Então, o que eu preciso fazer é me deitar, é orar, é conversar com alguém. Porque já é uma competência consciente. Eu já sei o que fazer. E você também vai aprender a saber o que fazer com as suas emoções. Como tem andado a sua autorregulação, as suas emoções? Hoje é o dia de cuidar de você, mulher, que exerce tantos papéis: mãe, profissional, esposa, do lar, filha, sobrinha, neta, que tem um ministério e que foi determinada por Deus de ser uma coluna em seu lar, sustentada em sabedoria. Irmãs, quando eu falo de coluna, não sei se vocês já viveram isso, mas se você não estiver bem, você mulher não estiver bem, sua casa não está bem. Não sei se você já percebeu, mas tudo fica desorganizado. Até a casa mesmo, parece que o guarda-roupa, as roupas desmontam, parece que as vasilhas brotam na pia. Por quê? Porque você foi chamada para ser coluna. Então, se você não estiver sustentada e bem, as coisas vão ruir. Não abra mão daquilo que lhe deu, que Deus lhe deu, nas suas emoções e no seu propósito. E aí eu trouxe uma palavra para fechar com vocês, que diz assim, ó, lá em 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. O seu dom é só para você? É para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Irmãs e irmãos, Deus tem uma medida para cada um de nós. A própria palavra diz que uns Ele chamou para ser profeta, outros Ele chamou para ser evangelista. Voltando lá no nosso vídeo, Ele chamou para ser contador, pedagoga, psicóloga. Outros Ele chamou para ser pastor, pastora, ministro de louvor. Eu não sei qual que é o seu chamado,
mas você e o Senhor sabem. E a partir de hoje, você vai parar de negociar ele. Porque quando você entender o seu chamado, o seu propósito, a sua identidade, você vai vencer as crises. Amém? Então, irmãos, agora eu me esqueci. Aí. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês. Eu deixei as minhas redes sociais aí, o meu telefone. Se você entender que você precisa de ajuda emocional, entre em contato comigo para a gente saber o que é possível ser feito. E se você quiser me seguir também, pelo menos umas 2 vezes na semana eu consigo postar algum conteúdo que fala sobre as nossas emoções. Diante de tudo isso, muito